Bem-vindos ao CEAB Notícias, relativa à semana 14 a 20 de junho. Semana em que encerra-se o outono e inicia-se no dia 20, através do solstício de inverno, quando o Sol vai atingir a maior distância em relação ao plano de inclinação da Terra, e teremos, então, o início do período de maior frio em nosso hemisfério, o inverno. Que seja um ótimo inverno para todos. Vamos iniciar a nossa harmonização através da leitura de uma mensagem extraída hoje do livro Ceifa de Luz, que integra a coleção Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem titula-se No Trato Comum e inicia-se com uma asserção de Paulo na carta aos Hebreus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Emmanuel nos amplifica o sentido dessa colocação de Paulo. É razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhemos frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos, e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases refletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Acautelemo-nos, precatemo-nos, tenhamos cuidado contra semelhantes calamidades, que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação. Tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. E aí, nós nos lembramos de uma outra colocação de Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que isso significa? Se nós, em nosso ambiente de vida, seja no trabalho, no labor, seja no nosso lar, no templo onde residimos com nossos entes mais próximos geneticamente e talvez até espiritualmente, o que nós trabalhamos nessas relações com esses outros espíritos que estão ao nosso redor? Que tipo de pensamentos, que tipo de práticas nós vivenciamos com esse conjunto de espíritos? É isso que está nessa colocação de Paulo, pois que se levamos discórdia, levamos outros sentimentos que estão arrolados, angústia, maledicência, no nosso meio, isso vai gerar um conjunto de energias que vai prejudicar os outros
e depois de volta a nós. E aí a gente pode tirar uma conclusão. Como é importante, no dia a dia, fazermos esforços para reunirmos energias do bem, sinergias para que o nosso ambiente esteja sempre em crescimento para o bem, harmonizando-nos todos. E, nesse sentido, a gente pode questionar cada um a si próprio. Como eu qualifico o meu dia a dia? Será que eu consigo congregar boas energias como um solo bem adubado que favorece o crescimento de todos que estão nesse solo? Ou eu, por egoísmo, só penso em colocar o adubo onde eu estou? Tudo sou eu sou o centro de tudo. E, às vezes, utilizo, nesse egoísmo vivencial, práticas que Paulo nos alerta na mensagem de hoje. Mas como eu posso transformar isso? Será que eu estou vigiando dia a dia as relações com aqueles com os quais eu convivo? Será que eu estou cultivando dia a dia as relações com aqueles com os quais eu convivo? Passemos agora a um vídeo muito explicativo dessas relações do dia a dia com um companheiro que acreditamos seja conhecido de todos. É importante pensar na grandeza de Deus ao nos oferecer oportunidades. Oportunidade de viver, oportunidade de amar, de trabalhar, de servir. Dentre todas essas oportunidades que Deus nos concede, existe a oportunidade de viver pouco a pouco, um ano inteiro, dia por dia. Então vale a pena pensar como seria importante se aprendêssemos a valorizar cada um dos nossos dias. Sim, porque cada dia nosso é como uma conta de um rosário, uma pérola de um colar. Nós vamos juntando. Há dias que são pérolas maiores, pérolas menores, pérolas negras, as mais valiosas. Há dias que são pérolas mal feitas, mal estruturadas, que não deixam de ter valor porque são pérolas, mas são mal estruturadas. De tal maneira que, na medida do possível, nós vamos aprendendo a valorizar o nosso dia. E para valorizar o dia, vale a pena não ter no coração lixo de mágoas, de ódio, de dissensão, de inveja. Embora seja muito natural para a criatura humana esses sentimentos ruins, nós deveremos buscar, pouco a pouco, tirar do nosso dia esse peso morto que se chamam vícios. De todas as maneiras, nós devemos valorizar o dia. Levantar-nos pela manhã e, porque não sabemos quais estradas teremos que percorrer, por não sabermos os embates que encontraremos, as dificuldades que iremos enfrentar, por que não dirigir ao nosso Pai Celeste, já de manhãzinha, a nossa prece? Abrimos os olhos, nos demos conta dos movimentos, estamos vivos no corpo e levemos a Deus a nossa oração. Basta dizer do fundo da alma, obrigado, Senhor, por mais este dia. E nos levantamos. Enquanto nos banhamos, nos higienizamos, enquanto fazemos o nosso de jejum, vamos pensando nas oportunidades que esse dia deverá nos ofertar. A bênção da família, a bênção dos amigos, do trabalho, da saúde, a bênção dos aprendizados, da escola, da universidade, tudo quanto
constitui material didático na escola de nossa vida, deve ser motivo de nosso agradecimento. Agradeça a Deus cada manhã pelas bênçãos que Ele nos dá a cada dia. Então vale a pena trabalhar com essa unção, com a alegria do primeiro dia. Sempre que nós trabalhamos o primeiro dia em qualquer área, quando chegamos à escola no primeiro dia, quando chegamos em algum lugar no primeiro dia do passeio, nós estamos no entusiasmo, numa alegria, numa euforia. Mas também vale a pena ter a responsabilidade como se cada dia fosse para nós o último dia. Quando sabemos que é o último dia de algum compromisso que assumimos, queremos dar conta de tudo, preparar os relatórios, deixar tudo pronto. Assumimos que precisamos deixar tudo pronto. Como não sabemos qual é o dia que a divindade prescreveu para a nossa volta, para o retorno ao mundo espiritual, vale a pena viver cada dia com essa alegria do primeiro dia e com a responsabilidade do último dia. Dessa maneira, nós vamos valorizando cada dia de uma forma diferente. Porque cada período que Deus nos dá para viver, cada dia nosso, composto por 24 horas, nos enseja ocasiões as mais ricas. Nós vamos encontrar pessoas de todos os matizes. Aqueles indivíduos que são leves, mansos, amigos, cordatos, e aqueles que são bravos, os que têm pavios curtos, aqueles que são intolerantes, que não vão tolerar nosso mínimo deslize. Mas para que a gente saiba lidar com todos eles, com aqueles que são leves e com aqueles que são mais difíceis, é necessário valorizar o nosso dia. Não passar recibo para os aborrecimentos. As pessoas, naturalmente, têm as suas lutas íntimas, saem de casa sem o cuidado que a gente procurou ter de orar pela manhã, de se entregar a Deus, de entregar a vida, e elas saem de casa aborrecidas muitas vezes. Tiveram problemas, dormiram mal à noite. Cabe a nós, pensando em tudo isto, valorizar a oportunidade. E uma das formas de valorizar a oportunidade do dia é compreender as pessoas, sem exigir para nós qualquer compreensão. Não significa que tenhamos que ser uma pessoa sem valor, uma pessoa que não se dá importância, mas a importância que a gente se dará será exatamente saber que nós aprendemos com Jesus, que aprendemos com o Evangelho, a compreender as pessoas, valorizando o nosso dia. O vídeo que acabamos de assistir foi produzido pela Federação Espírita do Paraná, cujo endereço eletrônico encontra-se abaixo. E os comentários, Raul Teixeira, palestrante bastante conhecido no meio espírita, é um professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. O mais relevante é que ele é um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói. Passemos agora à segunda parte do nosso Notícias, hoje mais reduzido, com necessidade de tentarmos manter a duração de cerca de 30 minutos. A Prefeitura de Saquarema revalidou os procedimentos de prevenção contra a disseminação do coronavírus através de decreto válido até 14 de junho. Fazemos comentário adiante sobre esse decreto, da sua validade ou não. Relembrando, sempre que for necessário, estaremos aqui divulgando o projeto desenvolvido pela nossa companheira Sheila, de assistência a famílias em vulnerabilidade nesse momento, através da doação de cesta básica, configuradas a partir da doação de alimentos não perecíveis que podem ser entregues na loja Decovírus, na Avenida Saquarema, 3656, em Porto da Roça. Vamos auxiliá-la. E o boletim informativo
de junho da UCEAB está disponível para quem desejar. Basta solicitar por um desses 2 e-mails aí, indicados, do nosso companheiro Luiz Cláudio Furtado, e ele enviará o noticiário para vocês. Hoje, o nosso desafio bibliográfico, que tem a finalidade de divulgar referências de livros para nosso estudo. Quem quiser contribuir com indicações, referências de livros desconhecidos ou pouco conhecidos, ou mesmo atuais lançamentos, basta enviar para o e-mail que aí se encontra. Hoje, quem nos auxilia é a nossa companheira Eliane Cavalcante, que nos enviou a referência Madame Kardec, é o título da obra, de autoria de Adriano Calzone, e que conta a história da senhora Amélie Gabrielle Baudet, esposa do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec. É uma excelente obra de bibliografia. Quem gosta, está aí uma referência. Passemos agora à situação da pandemia em nosso país e em nossa região. O Brasil atinge, infelizmente, a marca de mais de 800 mil casos confirmados de contaminação. O Rio de Janeiro atingindo cerca de 75 mil casos confirmados. Na nossa região, nós nos baseamos sempre em apenas 2 referências. A primeira da Secretaria Estadual de Saúde, com as informações obtidas até 11/6, e da Prefeitura de Saquarema até 8/6. Observem, nós temos 2 dados. Da Secretaria Estadual de Saúde, de 11/6, 154 contaminados, da Prefeitura de Saquarema, 222 casos em 8/6. Vejam que os municípios que fazem divisa com Saquarema, todos eles tiveram acentuado crescimento de casos contaminados. Araruama pulou para 246, Maricá para quase 800, Tanguá 215, Rio Bonito quase 300, 277. Crescimento grande em Rio Bonito, né? E que é esperado frente à mudança do clima que se avizinha. O gráfico que apresentamos todas as semanas, agora com a linha de tendência, ou seja, o que se observa pelos dados é que continuará o crescimento de casos em Saquarema, né? Embora nós tenhamos nos afastado um pouquinho dela nessas últimas semanas. E hoje trazemos uma relação nova. Tínhamos evitado, até o presente momento, de fazer relações a óbitos. Mas, pelo que vem acontecendo, o que valida o decreto da Prefeitura, em nosso entendimento, são esses dados. Quando analisamos o número de contaminados por idade, verificamos um dado emblemático. 82% dos contaminados estão abaixo de 60 anos, não são idosos, são jovens. O número de idosos contaminados, 18% apenas. Mas quando examinamos os óbitos, invertem-se os percentuais. Cerca de 80% dos óbitos são de idosos e 21% não idosos. E aí nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. O que será que está acontecendo para que haja um número grande de jovens contaminados e de óbitos de idosos? Existem explicações biomédicas que não vamos trazer aqui agora, mas existe uma relação com as medidas tomadas com a Prefeitura. Será que a população efetivamente está participando dessas medidas preconizadas pela Prefeitura, nesse decreto que foi revalidado agora até dia 14 de julho? Se você acessar a página da Prefeitura,
que aí se encontra abaixo, você poderá verificar o que é colocado no decreto da Prefeitura. Se efetivamente cumprirem as determinações da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Saquarema, enfim, certamente, seguramente, nós reduziremos o número de casos contaminados. É uma questão de livre arbítrio, da escolha de cada um, pelas informações que cada um tem e pelas escolhas que cada um faça. Mas nunca esqueçamos, companheiros espíritas, companheiros cristãos, de uma máxima evangélica: amor ao próximo como a ti mesmo. Estas relações de idade e contaminação passam pela prática disto que aí está: amar ao próximo como a ti mesmo, com atitudes. Passemos agora às informações da comunidade espírita de nossa região. Lembrando que os estudos estreiam sempre às quintas e sábados, quintas-feiras às 20 horas, sábado às 17 horas. Nesta próxima quinta-feira, dia 18, às 20 horas, a nossa companheira Regina Bittencourt, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Humberto de Campos, nos traz o estudo A Felicidade Existe, com a coordenação do nosso companheiro Gustavo Fernandes Costa. E no sábado será a nossa companheira Eliane Cavalcante, que fará o estudo intitulado Benfeitores e Bênçãos, sábado, 20/6, às 17 horas. Participemos dos estudos, onde há um chat que todos nós podemos fazer colocações. De informações é só. Passaremos agora a nossa prece dominical. Porém, antes, uma explicação para os slides que se seguem após essa prece de encerramento. São slides que passam com uma dinâmica diferente, mais lentamente, cujo objetivo desses slides é que nós nos mantenhamos em estado de prece, para que aqueles que desejem possam conversar consigo mesmo, com os entes queridos encarnados e também os desencarnados. Aproveitamos esses momentos que se seguem para um momento de internalização espiritual nossa. Passemos, então, a prece dominical, hoje com a participação da nossa companheira Vilma Velasquez. Que a paz de Deus esteja com todos. E Jesus presente em nossos pensamentos. Vamos nos lembrar que somos filhos de Deus. Por isso somos valiosos no conjunto da criação. É nosso dever agir com bondade, caridade, auxiliando quando se oferece oportunidade, mas também ter a humildade de saber receber nos momentos de dificuldade. O tempo não passa em vão. Por isso, Deus, nos ensine a semear o bem, sem esperar reconhecimento, a falar sem ferir, compreender o próximo sem julgamentos. Assim como irmãos que somos, cresceremos e brilharemos no caminho da elevação espiritual. Que assim seja, graças a Deus.